Chegou a vez da gente saber, então, a opinião da Organização das Cooperativas Brasileiras sobre o anúncio oficial do Plano Safra para a Agricultura Familiar. Quem fala com a gente é João Prieto, que é coordenador, do ramo agropecuário da OCB. Seja muito bem-vindo. Há pouco a gente exibiu um comentário feito por você sobre a questão do Plano Safra, mas vamos avançar um pouco mais, querendo saber realmente dessa análise que é feita pela OCB. O valor, talvez, muitos quisessem que fosse um montante maior, mas assim, é possível realmente um bom desenvolvimento no campo com os recursos disponíveis, né? Boa noite, Fábio, e a todos que nos assistem. Realmente, essa divulgação aí do montante total, superando, inclusive, o Plano Safra ainda em exercício, que termina na data de hoje, foi uma notícia boa, então cabe até aqui o nosso reconhecimento ao esforço que foi feito pela equipe econômica junto ao MDA, para que o valor ficasse superior ao que está sendo atualmente praticado em montante global, apesar de nós aqui, enquanto OCB, por exemplo, nós propusemos aí um montante na ordem de 93 bilhões. Mas levando em conta todo esse cenário, desde a parte macroeconômica até a parte fiscal e orçamentária, aí, vivenciadas pelo governo federal, então cabe esse esforço, o reconhecimento a esse esforço que foi feito aí pelo governo federal, para que esse montante fosse majorado em relação ao divulgado na safra passada. Pois é. E aí, mas nesse caso também, o plano trouxe algumas novidades, alguns incentivos também, no caso, com juros mais baixos para produtos orgânicos. Como é que a OCB enxerga esses incentivos para setores, às vezes, que eram esquecidos, estavam ali meio de lado? Isso no futuro pode se tornar realmente vantajoso? Essas linhas vêm sendo aí privilegiadas pelo governo federal nos últimos anos, Então, nos últimos planos safras aí da agricultura familiar, já houveram sinalizações para esse público específico, e também houve todo um trabalho pela divulgação que nós acompanhamos hoje, para que principalmente as taxas de juros fossem mantidas para essas linhas, para esses nichos aí atacados pelo governo federal, que foram hoje símbolo ali da divulgação, mas em alguns outros eixos, aí trazendo um pouco aqui também para a nossa realidade, das cooperativas agropecuárias da agricultura familiar, nós observamos uma majoração dessas taxas de juros, Então, por exemplo, aí para as linhas de agregação de valor aí às cooperativas da agricultura familiar, voltadas ali às agroindústrias, da agricultura familiar, a gente observou uma majoração aí da ordem de 6% para 8%. Então, agora provavelmente haverá um reexercício das cooperativas em relação aos seus projetos, principalmente quando a gente fala de investimento, A gente está falando aí de linhas de longo prazo, então existe uma cadeia de responsabilidade que se alonga do tempo. Então, o pessoal que estava aí com projetos já prontos, aí olhando para essa taxa de 6%, agora vai ter que olhar também aí para a taxa de 8% para ver se esses projetos têm condição de sair de imediato, se precisa de algum tipo de reavaliação aí em relação a novos investimentos ou ampliações de estruturas já existentes, para caber realmente dentro da realidade financeira aí das nossas cooperativas da agricultura familiar. É verdade. Agora, como é que a OCB tem visto ou avaliado essa questão da inclusão social, Tem essa questão de incentivo à biodiversidade, a justamente incentivar aí plantadores, criadores de babaçu, quem planta também açaí. Quer dizer, parece que o plano deu uma pulverizada também em setores que podem realmente evoluir e trazer uma bioeconomia, pujante, crescente, isso também estimulando toda uma economia local. Como é que a OCB tem enxergado? Fora que muitas cooperativas também estão envolvidas nesse segmento, Acho que todo esse exercício feito atualmente aí para enquadramento nas questões sustentáveis, de ordem ambiental, de ordem socioeconômica,
são extremamente válidos, né? Principalmente, como você mesmo comentou, quando a gente fala aí de comunidades, de produtores rurais que estão inseridos mais no interior do país, inclusive aqueles que trabalham nas cadeias extrativistas de produtos vinculados à sociobiodiversidade, né? Então, toda essa inclusão promovida pela política pública, pela política agrícola, no nosso caso aqui da agricultura familiar, é realmente válido. Então, trazer mais público para dentro da política agrícola, trazer mais benefícios aí para esses incentivos diretos à sociobioeconomia no país como um todo. Então, trazer aqueles produtores que muitas vezes não têm condições de desenvolver seus projetos locais, essas cooperativas que estão inseridas em regiões que muitas vezes a política pública acaba não alcançando devidamente. Então, todo esforço nesse sentido realmente é muito válido. E outra questão também, Prieto, a gente tem visto, né? A gente inclusive tem um programa aqui no nosso canal sobre cooperativas, mostrando a força que a cooperativa tem, o crescimento que já teve no país, justamente devido a essa importância, a união, né, de produtores em conquistas muito maiores do que se estivesse isolado, sozinho. Eu acho que a questão também do Plano Safra, na questão da aquisição de máquinas, também pode trazer um acréscimo a esse setor tão importante como as cooperativas? Todas essas iniciativas aí de fomento, a melhoria da atividade interna, né, desse agricultor familiar, ou seja, ali dentro da sua propriedade rural, extrapolando também para essas iniciativas de agroindustrialização, que aí as cooperativas exercem um papel extremamente relevante, elas devem ser unificadas realmente para atingir esse objetivo final, né? Como você comentou, as cooperativas elas exercem um papel extremamente relevante, principalmente quando a gente olha para esse pequeno produtor, o agricultor familiar, esse produtor de pequeno porte, que isoladamente ele não é competitivo, isoladamente ele tem pouca condição de investir adequadamente na sua atividade. Então as cooperativas vêm justamente aí para fazer com que esse coletivo ele seja mais sintonizado com essa realidade e que esse coletivo realmente gere oportunidades aí e condições para que esse pequeno agricultor possa ser competitivo na cadeia que ele está inserido. E para isso a gente precisa, né, necessita de políticas públicas bem alinhadas e bem adequadas para esses objetivos. Então o Plano Safra da Agricultura Familiar é hoje a principal política pública nesse sentido. Que bacana. Vamos então aguardar, né, realmente colocando em desenvolvimento, na prática, todo esse benefício que foi anunciado então pelo Plano Safra. Agradeço muito a sua participação aqui com a gente, João Prieto, que é coordenador do ramo de agropecuário da OCB. Muito obrigado, excelente semana, um bom trabalho sempre. Boa noite, Fábio. Obrigado pelo convite. Ficamos sempre à disposição.